Ok. PET, Minas Gerais, 300 anos. Temos aí na tela a bandeira de Minas Gerais, com os dizeres: libertas quais será também. Ou seja, liberdade ainda que tardia. Vamos lá. Segundo slide. No segundo slide, nós temos a figura do escritor Guimarães Rosa, com os dizeres: Minas são muitas. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que Minas Gerais é um estado grande, com povos de diferentes culturas. Vamos lá. Minas Gerais, um dos 27 estados da federação, quarta maior área territorial e o segundo estado em quantidade de habitantes. Território dividido em 53 municípios. A maior quantidade entre os estados brasileiros. Capital, Belo Horizonte, fundada em 12 de dezembro de 1897, cerca de 150 anos após a criação da primeira cidade mineira, Mariana. Então a primeira cidade mineira foi Mariana. Minas Gerais, capital fundada em 1897. A primeira capital do Brasil construída em moldes republicanos. Mas como assim? Construída em moldes republicanos. Verifique a data acima, 1897. A proclamação da República ocorreu 15 de novembro de 1889. Com isso, quando funda-se a capital mineira, capital de Belo Horizonte, que veio a substituir Ouro Preto, porque não tinha como mais manter todo o aparato administrativo, o que ocorre? Eles queriam esquecer toda aquela ligação com o Império, porque, como nós sabemos, a República foi proclamada em 1889. Antes da República, nós tínhamos o Império. E Belo Horizonte, antes de ser a Belo Horizonte, fundada em 1897, era o curral chamado de Curral del Rei, ou seja, Curral do Rei. Então muda-se o nome para Belo Horizonte. Vamos lá. História de Minas Gerais. Desbravamento da região que compreende Minas Gerais, início do século XVI. Quais pessoas vão estar desbravando isso aí? Vão estar desbravando Minas Gerais? Os chamados bandeirantes, que partiam através de iniciativas particulares em busca de lucro, as chamadas bandeiras. Esses caras saíam pelo território em busca de metais e pedras preciosas. Ou seja, foram pessoas que ajudaram a expandir o território. Como também nós temos as chamadas entradas, que ao contrário das bandeiras, eram o quê? Eram portugueses que vinham para cá, os chamados, apelidados pelos indígenas de emboabas, devido às suas vestimentas. Emboaba, que do tupi quer dizer aves de terras cobertas. Então, as entradas também tinham a finalidade de buscar metais e pedras preciosas e expandir o território. Porém, ao contrário das bandeiras, era uma iniciativa com financiamento público, ou seja, era financiado pela coroa portuguesa. Os bandeirantes, eles saíam pelo território nas chamadas expedições de apresamento. Eles buscavam metais, pedras preciosas, mas eles queriam escravizar alguns indígenas. Então eles buscavam indígenas através das chamadas expedições de apresamento, que seria o quê? Expedições para a captura de indígenas.
E juntamente com esse pessoal que aqui esteve, vieram para cá também, né, para o território brasileiro de modo geral, os chamados padres jesuítas das companhias de Jesus. Eles vinham para cá com o intuito de estar o quê? Catequizando os indígenas. E catequizando os indígenas, eles criavam as chamadas missões jesuítas. E dentro das missões, eles ensinavam a disciplina europeia para o índio. Dentro dessas missões, o que os bandeirantes faziam? Também as atacavam. Atacavam aldeias indígenas e atacavam as missões. Ou seja, com o intuito de prender para estar escravizando esses indígenas que iriam ajudá-los no quê? Na sua busca incessante por ouro e pedras preciosas. Vamos lá. Em 1709 foi criada a capitania de São Paulo e Minas do Ouro. Minas Gerais, né? O nome já diz. Muitas minas, Minas Gerais. Só que aqui o nome, como nós vemos, em 1709 foi criada a capitania de São Paulo e Minas do Ouro. Ok? Então, Minas Gerais e São Paulo era uma coisa só. Porém, ocorreu um desmembramento em 1720. Minas Gerais, 300 anos, ou seja, a criação do Estado de Minas Gerais ocorre em 12 de setembro de 1720. Minas Gerais fazendo 300 anos agora, ou seja, 1720, 2020. Agora, por que buscaram esse desmembramento? Porque eles acreditavam que seria mais fácil de administrar, separando, criando, né, um outro território. Mas vamos lá. Século XVIII, ciclo do ouro. Fato importante aí da história de Minas Gerais. Portugal, que praticamente possuía o monopólio do açúcar, ele vê uma queda brusca quando outros países como a Holanda começam a exportar esse açúcar. Então eles vão buscar o que? Novas fontes de renda. E quais seriam essas novas fontes de renda? Ou seja, Minas Gerais, sabe-se, já nesse período do século XVIII, que tem ouro. Diamante ainda não. Diamante eles ainda não haviam encontrado. Apenas na segunda década do século XVIII que eles vão encontrar esses diamantes. Ou seja, pessoas começam a migrar para cá. Começam a vir para Minas Gerais. Para quê? Para estar buscando esse ouro. Porém, Portugal busca o quê? Uma canalização de recursos. Cria um principal imposto em cima desse ouro, o chamado O Quinto. Ou seja, os mineradores eles passam a ter que pagar 200 arrobas anuais ou 20% da produção desse ouro que encontrado, eles têm que pagar a Portugal. Chega um momento em que tanta gente vindo para cá, essas migrações, esse ouro começa a ficar escasso. Então Portugal decreta a chamada derrama. O que era a derrama? Eles têm que pagar o ouro? Tem. Eles têm para pagar? Não tem. O ouro ficou escasso. Então Portugal coloca soldados para invadir as casas desses mineradores, e tudo que eles tinham de ouro eles teriam que estar entregando para a coroa portuguesa. Por quê? Até se chegar ao imposto estipulado por essa coroa portuguesa. Vamos lá. Revolta do ciclo do ouro. Vamos lá, 1707, já estamos aí no século XVIII, e a 1709, Guerra dos Emboabas. No início aqui, falei para vocês que Emboabas eram portugueses. Emboaba, que significa ave de pernas cobertas, ou seja, do tupi. O termo emboaba foi colocado nos portugueses justamente
pelos bandeirantes que já estavam aqui, e eles achavam que deveriam ter uma área maior para estar explorando aqui em Minas Gerais. Eles não aceitavam a vinda desses emboabas para cá. Porém, como vimos lá atrás, os emboabas eram financiados pela coroa portuguesa. Então, em 1707, iniciou-se a Guerra dos Emboabas e teve seu fim em 1709, com a vitória de quem? Vitória dos Emboabas. Os bandeirantes tiveram que buscar outros locais, como Mato Grosso, né, para estar explorando esse ouro. Minas Gerais ficou em poder dos Emboabas. Temos aí também a revolta de Filipe dos Santos. Falamos aí da derrama. Falamos que Portugal cobrava um imposto muito alto desses mineradores. E o que acontece? Temos aí em 1720 a chamada revolta de Filipe dos Santos. Filipe dos Santos vai contra a coroa portuguesa, né? Ele vai liderar uma revolta, vai ser preso, esquartejado, e as partes do seu corpo vão ser espalhados pela cidade de Vila Rica, hoje Ouro Preto. Temos também aí uma revolta importante, a Inconfidência Mineira, em 1789, uma revolta separatista, ou seja, os inconfidentes, inconfidência é aquilo que não pode ser contado, certo? Esses inconfidentes passam a confabular aí contra a coroa portuguesa. Derrama foi um problema, impostos altos cobrados em cima desse ouro, ou seja, essa elite, né, que tinha como cabeça um tal Tomás Antônio de Gonzaga e um militar chamado Joaquim José da Silva Xavier, também conhecido como Tiradentes, que era o operacional ali do movimento, inspirados nos iluministas da Europa, na Revolução Francesa, que também ocorreu nesse ano, eles vão se colocar contra essa coroa portuguesa. Eles vão buscar o quê? Uma independência do Brasil. Porque eles acreditavam que o Brasil deveria ficar independente de Portugal, porque com isso o Brasil teria uma economia forte, baseada nos ideais iluministas. O que aconteceu? Tiradentes foi enforcado, esquartejado, teve parte do seu corpo também espalhados por Vila Rica, Ouro Preto, que nesse período era a capital de Minas Gerais, certo? E os outros foram que se colocaram contra a coroa portuguesa, né? O pessoal do Tiradentes, eles foram exilados em outros países, ok? Vamos passar para frente aqui. Aí nós temos aí duas imagens. Nós temos a imagem do Tiradentes sem barba e do Tiradentes com barba. No início aqui do vídeo, foi falado que Belo Horizonte foi a primeira capital da República. E nós temos aí, nessas duas imagens, um Tiradentes bem parecido com Jesus Cristo. Porque essa imagem foi uma criação da Primeira República. A outra imagem já é o que? Uma imagem que pensa-se, né? Pensam que seria a imagem de Tiradentes, mas não temos certeza. Agora, a imagem do Tiradentes cabeludo, barbudo, foi uma imagem criada logo na Primeira República, para que os republicanos agradassem
à Igreja Católica. Então eles vão criar essa imagem e semelhança a Jesus Cristo. Tá ok, pessoal? Eu vou encerrando por aqui. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Bastante difícil estar conversando com essa câmera aqui. Peço desculpa pelas engasgadas, pelos atropelos em alguma hora, ok? Qualquer dúvida, me chame no WhatsApp, Conexão Escola, e não deixem de estar fazendo os PETs, ok? Muito obrigado, tenham um bom dia.